Quantos livros você leu esse ano? 56% da população brasileira é considerada leitora. Você faz parte desse grupo? O número de leitores no país vem crescendo, mas ainda é abaixo da média mundial. O ponto de vista dessa semana fala sobre os prazeres da leitura. Para o professor Gentil de Faria, a literatura enaltece o ser. Ler faz bem para a alma. Márcia Vieira, bibliotecária, diz que os livros abrem portas para outros mundos. Compartilhe no universo da leitura e viaja dentro de uma biblioteca. A educadora social Karina Mota deixa um recado para quem ainda não se achou no mundo da leitura. Não existe quem não goste de ler. Existe aquela pessoa que ainda não encontrou o livro certo. Gente, hoje o ponto de vista falando de um assunto delicioso, o hábito da leitura. Eu começo dando uma informação, um número aqui para vocês. Uma pesquisa realizada, publicada no ano passado, 56% da população se considera leitor. Um leitor é aquele que leu um livro nos últimos 3 meses, para essa pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro. Eu começo perguntando para o professor Gentil de Faria. Professor, temos que comemorar esse número, 56% dos brasileiros se declaram leitores, ou ainda há muito livro a ser lido para a gente chegar aos patamares da Europa ou de outros países? Realmente, eu acho que esses números aí a gente deve aceitar com certa reserva. Certo. Porque se compararmos, por exemplo, pelo menos pelos dados que eu tenho, é de que o brasileiro lê, em média, não chega a 3 livros por ano. Certo. Enquanto que na Europa, na Alemanha, nos países do chamado primeiro mundo e nos Estados Unidos, essa média é de 8 livros. Então, a gente está menos da metade. Então, há muito trabalho a ser feito, né, para que a leitura realmente passe a ser do cotidiano das pessoas, né? Ô, Márcia, e a gente lê o quê? O Rio Pretense lê o quê? Assim, pelas livrarias ou pela lista dos mais vendidos, a gente tem uma ideia do que as pessoas compram. Mas e lá na biblioteca? O que o pessoal procura? Qual que é o maior interesse? Gêneros, títulos, autores? Nós temos o público jovem, ele sumiu um pouco da biblioteca. Então, nós temos um público, assim, uma faixa etária de 45 até 80 anos que vão, e tem as crianças, né, que vão de 3 anos a 18, né, porque entra a adolescência, que a gente tem um espaço para eles. E assim, os idosos, eles gostam muito de ler romances, mas romances estrangeiros. E os espíritas. E tem um público que gosta muito de autoajuda, né? Mas assim, os livros espíritas e os romances estrangeiros ganham mais. Estão sempre à frente. São sempre à frente. Agora, já o adolescente tem aquelas séries, né, que está saindo muito aí. Os best-sellers. Eles procuram e lê a coleção inteira. Mas são livros expressivos ali, né? São. E eles gostam, né? Gostam de ação, gostam de policial. Então, aqueles livros têm muito disso, né? E eles gostam. Mas só reforçando para o pessoal lá de casa, principalmente para os mais jovens, que às vezes acham que o acervo da biblioteca está defasado, não tem essas novidades. Muito pelo contrário, né? O ano passado a gente fez uma boa compra, né? Porque nós participamos do projeto junto à Secretaria do Estado, e a gente comprou bastante, mais para infanto-juvenil, entendeu? Que a gente colocou bastante mesmo dessas coleções, dessas séries, que estão aí em alta, né? Porque eles sempre vão procurar. Vão procurar. Agora, tem os clássicos também da literatura mundial que estão sendo adaptados, né? Então, eles saem muito também para a leitura que é indicado pela escola. Ah, bacana. E também estão sendo adaptados em quadrinhos, né? Então, a gente separou uma estante só de quadrinhos. Dessas adaptações dos clássicos. Tem as adaptações dos clássicos e tem outros também em quadrinhos. Tem adulto e infantil. Que legal. Então, a gente separou e tem uma boa saída. Ô, Márcia, uma dúvida. Quem vai até a biblioteca vai para emprestar livros ou vai inicialmente, às vezes, para estudar, para uma pesquisa e acaba entrando em contato com essa leitura do prazer, do deleite? Como é livre acesso, né? As pessoas podem entrar e conhecer o acervo.
Mas tem um público que eles vão para estudar, para prestar concurso. Então, eles ficam até anos lá estudando, porque eles querem passar naquele concurso, né? Então, eles estão todo dia lá, são familiares lá, sabe? Todo mundo já conhece. Já faz parte. E tem aquele público também que vai conhecer, principalmente nas férias, né? Que tem muito estudante de fora, que estuda nas universidades, e eles vão conhecer e acabam gostando e fazem o cadastro e levam livros, né? Mas para pesquisa mesmo, caiu bastante. Mas o que está acontecendo? A gente está atendendo pelos e-mails, né? A gente atende essas pessoas. Eles precisam ir mais até o espaço. Eles fazem uma pesquisa, faz perguntas para a gente e a gente responde, nós bibliotecários estamos respondendo. Quando eles vão até a biblioteca e tem dificuldade, eu estou procurando um determinado assunto e eu não consigo. Então, a gente senta com ele e vai tentar, entendeu? A encontrar esse assunto para ele. Mesmo que ele vai até a casa dele, mas ele tem lá alguns dados, né? Alguns sites que a gente indica para ele, para que ele possa construir essa bibliografia dele. Ô Karine, no seu caso, a sua experiência pessoal, quando é que você foi picada pelo bichinho da leitura? Quantos livros atualmente você lê por mês? Que tipo de tema que te interessa? Eu comecei a ler muito cedo, né? Quando eu fui alfabetizada, minha mãe já gostava muito de livros. E aí eu via ela ganhando coleções do meu pai. Eu tenho uma lá na casa dela até hoje, que é uma coleção de grandes sucessos do cinema. Então tem Tubarão, Kramer vs. Kramer. E eu lembro que eu ficava enlouquecida naquelas caixas. E aí uma vez eu ganhei do meu pai uma dos clássicos infantis, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Mas eu acho que a minha catarse aconteceu quando eu tinha uns 10 para 11 anos com uma professora, a professora Valquíria. Sempre estudei em escola pública e aí ela deu pra gente ler a história do Galo Marquês, do Ganimedes José. Acho que foi... Esse livro. Acho que foi, assim, a primeira vez que eu falei assim, nossa, eu posso sentir coisas só pelo fato de ler. Exatamente. E aquilo lá me tocou de um jeito que eu falei, eu acho que eu quero ler para sempre, né? Atualmente, eu leio em média de 4 a 5 livros por mês, mas já li muito mais, né? E aí a gente fala da falta de tempo, mas quando a gente tem uma meta, assim, ou até mesmo um hábito de leitura, a gente consegue se adaptar. Então, toda vez antes de dormir, ou você está no consultório, você está lá com o seu livro. E agora, o que eu leio é muito variado. O que cai na mão. É o que cai na mão, quase isso. E como eu trabalho com adolescentes, e a gente, né, a Márcia falou da questão de que eles não procuram a biblioteca, porque se a gente entrar na lista dos mais vendidos, sempre tem um infanto-juvenil ali no meio, ou um jovem adulto ali no meio. E eles estão lendo mais, mas eles querem ter o livro. Então, estão consumindo esse livro para ter essa biblioteca em casa, né? E aí eu comecei a ler muito jovem adulto e literatura infanto-juvenil depois que eu virei professora. E aí, para usar nas minhas aulas, né? Como professora de sociologia, eu pegava aquilo que eles estavam lendo e para dar de exemplo e tal. Então, desde clássicos a jovem adulto, literatura infanto-juvenil, policial, romance. O que chegar. Eu não tenho muito preconceito. Não. E o senhor, professor, como é que é a rotina, o hábito de leitura do senhor? Já leu tudo que tinha para ler? O senhor é um estudioso. Falta muito ainda, né? Como professor de literatura, ainda mais literatura comparada, que vê as várias áreas e também os vários países, né? Oriente, Ocidente, então você tem um manancial enorme de leitura. E eu sinto essa dificuldade de leitura já na graduação dos nossos alunos aqui da universidade. Entendi. Porque como eles não têm muito hábito de leitura, e um curso de letras é basicamente leitura, tem que conhecer as grandes obras, eles sentem um pouco essa dificuldade. E na pós-graduação essa dificuldade aumenta mais ainda, né? Então, o que eu vejo aí, o que falta e que a gente precisava estimular é a leitura lá atrás. Começa lá atrás. Exatamente, a porta de entrada. Porque a criança precisa ser estimulada.
sobretudo com a fase da oralidade da criança, 2 anos, 3 anos, a criança gosta de ouvir histórias. Ela vai ouvindo histórias, vai gostando de histórias, e aos poucos, quando ela já estiver já no primeiro ano, na primeira série, já começa a escrever e aí você incute a leitura. Já ingressa. Nessa hora é importante também a família, sem forçar a barra, ter livro perto, à disposição, né? Isso é importante. É muito importante, porque a criança, ela imita o pai, a mãe. Adulto, se o pai nunca lê, nem jornal, nem nada, a criança não se sente estimulada. Mas precisa, sim. A mãe, o pai, a avó, né? E, de vez em quando comprar um livrinho com as figurinhas. Deixar à disposição. E vai procurando. E a criança é fácil. Agora, duro é que, às vezes, eu vejo na escola secundária, hoje no ensino fundamental, o professor forçar a leitura. Quer dizer, aí não dá. Ele pede não tem prazer algum. Não adianta. Não adianta enfiar Machado de Assis numa criança de 12 anos. Né? Que não vai entender a grandeza daquilo, o que está acontecendo ali, né? Porque são temas assim de uma idade mais adiantada. Quer dizer, como é que a criança vai entender a questão do adultério, a questão do ciúme, a questão das mazelas humanas? Então deixa o Machado para depois. Ou então pega o Machado adaptado. Que havia um preconceito das adaptações. Hoje, não mais, né? Então, você tem obras, as grandes obras estão adaptadas por grandes escritores. Certo. Então, e esses meninos, essas meninas, elas vão começando por ali e depois pode ler uma Ilíada, não há problema Odisseia. algum começar por aí, né? Não. Algum, né? Pelo contrário. Eu acho que aí você tem o prazer da leitura, depois você vai descobrir a obra inteira, né? Mas é interessante você ter por exemplo, o Dom Quixote, que é uma história magnífica. Se você pega o livro, são 2 volumes grossos, o adolescente vai ficar desanimado, ele não é outra linguagem, não é a linguagem dele e tal. Mas você tem o Dom Quixote hoje em várias edições adaptadas, que aquilo é um prazer. Eu mesmo gosto de ler as adaptações. Sim. Porque assim você conhece toda a obra e depois, se você tiver... Se quiser se aperfeiçoar, se aprofundar numa determinada passagem, você vai na obra original. Ô, Karina, a gente pode falar um pouquinho, o livro hoje não está só no papel, né? A gente tem diversas plataformas. Você usa essas outras plataformas? Gosta do livro digital? Naquele momento, numa fila de um banco que você lê no celular? Ajuda muito. Eu uso o Kindle, né? Mas tem o Kobo, tem o Leve, né? Que são de outras também. E é um leitor digital. Quando comecei, fiquei com o pé atrás, será que eu vou conseguir usar? Porque eu gosto muito do livro físico, né? Eu tento também, estou tentando lá montar meu próprio acervo em casa. E aí eu ganhei ele justamente para tentar parar de comprar tantos livros, porque o gasto é alto. E aí, no começo, eu fiquei meio assim... E aí é como se fosse uma assinatura de streaming. A gente também tem uma assinatura. Então, a gente paga... por mês, e você tem acesso a muitos livros, a mais de 10 mil livros. Então, isso ajuda muito. Então, eu estou lendo um livro físico em casa e quando eu estou na rua, né, no consultório, na fila do banco, eu estou ali com o digital, para a gente poder não parar. Mas você usa, é adepta do livro digital? Não? Como é que é isso para uma bibliotecária? Olha, eu prefiro o físico, entendeu? Eu acho que você ter esse contato, passar as páginas, né? É uma ligação afetiva. É uma coisa assim que não dá para, sabe? Eu acho legal essa tecnologia aí, né? Muito bacana, mas eu não tenho esse hábito, não. Eu gosto do livro físico. E o senhor, professor? Bom, eu resisti um pouco, né? Eu, como diz assim, eu me intitulava como uma vítima dessa tecnologia, né? Mas hoje já leio jornais, tenho várias assinaturas de jornais brasileiros, estrangeiros e tal. Mas, para mim, a leitura mesmo mais eficiente, aquela que me traz maior grau de conhecimento, é dessa física. No visual é uma leitura mais ligeira, mais assim, que você vai passando e tal, né? Eu não condeno, não. Eu acho que é por aí, né? Alguns falam, o livro vai desaparecer. Não vai desaparecer coisíssima nenhuma. O livro vai continuar existindo do jeito que ele é, né? E essa tecnologia usa muito o livro, porque você, para entender essa tecnologia, você vai consultar os livros, né, também, que estão lá nas edições e tal.
Então, eu vejo que se puder conciliar o professor também, a formação do professor, nesse debate aqui, a gente precisa entrar nisso, que o professor não é formado, não é bem preparado para estimular a leitura das suas crianças, né? Isso gera um prejuízo lá na frente, né? E outra coisa também, com relação ao livro físico, por mais que ainda tem muito a ser lido pelo brasileiro, o mercado editorial no nosso país é bastante vasto. Você entra numa livraria, você tem lá muita opção de livro. Eu fico pensando, meu Deus, como lançam livros todos os anos ali que estão à disposição, né? Tem muita coisa lançada todo ano, não é? Sim, sim. A indústria editorial cresceu muito no país, né? Então, se faz... É que, às vezes, não se lê a produção, né? Às vezes se compra, tem gente que acha bonita, mas legal, né? Lá marcado, né? Aliás, uma das coisas da minha casa, assim, quando as pessoas vão, vê aquela biblioteca lindíssima, o senhor já leu tudo isso, e acha bonito, quer tirar foto e tal. Então fica assim mais uma coisa pitoresca, né? E não efetivamente de leituras, né? Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos sim, Vivi, a gente volta no próximo bloco falando sobre leitura e literatura. Não saia daí. Não saia daí. O Aedes aegypti é um mosquito que se originou a partir da África, mais precisamente do Egito, e se adaptou plenamente na área urbana. Ele tem um hábito antropofílico, ele se alimenta de sangue principalmente. A fêmea se alimenta de sangue para poder amadurecer os seus ovos. Ele tem uma capacidade de adaptação ao meio urbano e no convívio com o homem, que é o seu principal fonte de alimentação, o sangue humano. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E esse ponto de vista, falando sobre as delícias da leitura, eu pergunto para a Márcia, lá da Biblioteca Municipal. Márcia, como é que está o movimento da biblioteca nos últimos anos? Aumentou? As pessoas têm procurado mais? O que elas buscam mais? Como é que está em termos de número? E o acervo também, né? Sim. Então, o acervo hoje, reunindo a rede de bibliotecas, né, porque nós temos 4 bibliotecas de bairro, a biblioteca móvel e a central. Nós estamos com 64.100, né, isso no total. Só na biblioteca central a gente tem 35.000, né? Lá no térreo, né, que fica a circulante. Já na infantil a gente tem 10.000. Que legal. Né? Então dá em torno de 45.000. Isso sobra para as bibliotecas de bairro, 4.000. A biblioteca móvel está com 1.900 e uma biblioteca menor, que é de Soraya, tem 1.800. Né? Então, é esse o nosso acervo. O empréstimo, assim, vai muito na central que empresta mais. Certo. Mas nos bairros, depende muito, a gente tem que fazer de vez em quando uma pesquisa, uma temática. O que eles gostam de ler. Então, a gente faz isso com as bibliotecas de bairro e com a móvel, né? Para saber, porque ali na central tem todo o público que vai mesmo, né? Então, a gente já sabe que eles gostam de livro espírita, que eles gostam de romance estrangeiro e tem aqueles que leem os livros da literatura nacional, que é mais para o trabalho de escola. Sim. Entendeu? Que não interessa, às vezes, mais por poesia. E agora, com esses quadrinhos, eles também estão deliciando com os quadrinhos. Então, faz essa junção, né? Porque os mais velhos, eles leem mais os romances, as ficções, e os mais novos leem as séries, né? E as crianças adoram os livros ilustrados, de preferência.
né? Quanto mais ilustrado, melhor. Mas é bacana porque já tem uns pequenininhos que chegam, eles já falam o tema que eles querem. Eu quero um livro falando do universo, que tem bastante ilustração. Sim. Você já conhece o público-alvo, já está aí, né? Então ele chega e já fala isso. Outros falam assim, eu quero sobre os animais, porque tem uns animais em extinção, eu quero todos. Então eles já vão, né? Provavelmente os pais já falam, né? A respeito em casa, e eles já vão já com esse assunto para pegar. Só reforçando, gente, dos fatores ditos nas pesquisas sobre o livro, o fator que influencia a escolha de um livro, Vivian, primeira coisa é a temática do livro. Qual que é o tema, qual é o assunto. Depois empatam dicas de amigos. Sim. E depois capa, inclusive, se uma capa é mais chamativa. Porque hoje tem ilustrador, né? Nossa, tem uns livros fantásticos, uns ilustradores que a gente não pode esquecer deles, além do autor, né? Tem uns ilustradores que são muito bacanas, coloca uns livros assim que a gente fica admirada, né? Principalmente na literatura. Da Biblioteca Municipal Pública, nós temos também as bibliotecas das universidades, não é, professor? Que também são abertas à comunidade. Exatamente, são bibliotecas públicas, né? Quer dizer, muita gente não sabe disso. Às vezes tem tempo sobrando, né? E pode dar uma chegada aqui no campus da Unesp, não só literatura, mas tem várias áreas. Então, as pessoas vão e pode ficar o dia inteiro lá lendo. Só não pode retirar o livro, porque aí faz falta para os estudantes, né? E também o controle dessa distribuição seria mais difícil. E exigiria muitos funcionários e tal para cuidar disso. Mas é uma dica também para quem gostaria de pesquisar, ver o que o nosso IBILSE aqui tem, né? Eu queria fazer um comentáriozinho do acervo. Eu fiquei assim, não sabia que era tão baixo assim o acervo da nossa biblioteca pública aqui do município. 60 mil, você falou. Veja bem, Rio Preto tem quase 500 mil habitantes, né? Se todo mundo resolver ir para a biblioteca, não vai ter livro. Então, a média é pouca, né? Sim. Então, está na hora das autoridades responsáveis, né, aumentar esse volume, esse acervo, né? Porque eu acho o acervo ainda aquém do que é necessário e tal, né? Pensando no tamanho da cidade e tal. Eu vejo que, não sei a proporção em outros municípios, né? Mas precisaria de uma biblioteca maior. Por exemplo, na universidade, a gente tem também o serviço de empréstimo entre as várias livrarias. Porque a Unesp está em 26 cidades do interior de São Paulo. Então, são 26 bibliotecas, né? Então, você precisa de um livro que está no outro campo, você requisita, o livro vem até a sua mesa, você lê e tal. Então, há muita facilidade. Quer dizer, às vezes a pessoa reclama, mas não vai atrás, não procura, né? Mas... Tem as opções. Tem essas opções. Uma outra opção, Karina, no SESC também vocês têm uma biblioteca, não é? Sim, na nossa unidade tem. Não são todas as unidades que tem, mas a unidade aqui em São José do Rio Preto tem uma biblioteca aberta à população. Aberta, gratuito. Sim, não precisa ter credencial plena, Perfeito. né? Não precisa ser comerciário, é só fazer uma credencial atividade que também pode retirar os livros, levar para casa, ficar 15 dias. Perfeito, tem acesso a uma leitura. Facilitando. Além do que também, Vivian, vamos lembrar que tem muita biblioteca comunitária em bairros aí de gente que gosta e que abre para a população, para os vizinhos, esse tipo de coisa. São iniciativas, né, Matheus, que partem da própria comunidade e a gente foi conhecer algumas delas. Olha só esse vídeo. Nós estamos situados aqui no Shopping HB, né, logo atrás do ambulatório, um local inusitado para uma biblioteca, mas que tem uma boa visitação. O nosso maior público é o paciente que vem buscar o tratamento no hospital de base, né? Vem ao nosso ambulatório, vem no hospital também, às vezes ele vem só fazer um exame, mas ele fica aqui no shopping, né? O pessoal da Redondeza aqui, tanto o pessoal que trabalha no hospital de base, no ambulatório, no Luci, em todo o complexo, né, do hospital de base, vem aqui buscar livros, né, também. O empréstimo é para qualquer pessoa da comunidade em geral, são todos livros doados pela comunidade em geral. Os médicos doam, os funcionários doam, a comunidade em geral doa. Geralmente a pessoa vem e leva um livro, traz mais 2 que tem em casa parado.
nós temos uma lanchonete aqui. E essa biblioteca é bom porque a gente tem onde pegar o livro, né? Quem gosta de ler já vem aqui e pega o livro. Não tem que estar indo buscar muito longe, né? Dá muito trabalho buscar muito longe. E aqui é pertinho, só pegar e ler. Mas eu gosto mesmo do Paulo Coelho, né? A maioria dos livros bons eu gosto. Aprende muita coisa lendo o livro. Aprende tanto na teoria como na prática de muitas coisas também. É muito bom ler o livro. A biblioteca foi montada dia 11 de abril de 2015 e ela já começou a funcionar dia 13 mesmo. Ela fica no meu bairro, que é o Lealdade, perto do São Diocleciano, no fundo da minha casa. Eu tive essa vontade de montar uma biblioteca porque eu já tinha esse gosto pela leitura e também porque eu via as crianças assim brincando na rua, soltando pipa e não tinha nada aqui no meu bairro de leitura. Os livros foram todos doados para montar a biblioteca. Tinha uns 3.000 livros na inauguração da biblioteca. Agora deve ter passado de 5.000 junto com os livros da Kombi. Agora eu quero ter uma biblioteca móvel para poder levar a leitura para outras cidades também, porque aqui na minha casa, né, costuma vir pessoas só do bairro. Às vezes vem de outros bairros também. Só que aí, com a biblioteca móvel, eu posso parar em praças daqui de Rio Preto e de outras cidades da região também. A gente acabou de conferir aí algumas iniciativas que partem da própria comunidade, iniciativas de incentivo à leitura. E eu volto aqui no estúdio falando com o professor Gentil. Professor, e falando de políticas públicas, o que governos poderiam fazer de estímulo à leitura? Exatamente, essa é uma pergunta crucial, viu? Porque a gente, e todo mundo sabe disso, que a área cultural é uma das áreas mais desvalorizadas, tanto no poder federal, municipal, estadual, né? A gente vê aí, às vezes, no caso do Ministério, por exemplo, vários meses sem ter um ministro da Cultura, sim. Né? Na hora de suprimir o orçamento, é lá que vão. É lá que vão cortar. Então, exatamente. E a cultura tem o percentual mínimo e, às vezes, não tem nem pessoas. Então, precisa haver a vontade política de implantar uma política cultural para a cidade, no nosso caso, que nos interessa aqui, né? E unir Secretaria da Cultura e Secretaria da Educação em projetos, em projetos mútuos, né? Para que a educação também se interage com a cultura. Professor, no bloco anterior o senhor chegou a falar um pouquinho sobre formação de professores. E como é que deve ser isso, então, para que esse professor seja mais uma fonte de estímulo para esse aluno? Exatamente, porque a gente fala que o jovem não lê, mas às vezes o professor também não lê. Né? A gente sabe que vê muito isso. Ele não foi estimulado, quer dizer, ele passou por a sua própria formação secundária e do ensino médio, e depois entra para a universidade, deficiente, né? Aí vai para a sala de aula com essa mesma deficiência, não consegue reproduzir. Então, ele precisa, o currículo da formação do professor, nas escolas que antigamente havia o normal, que era tão bom, e acabaram com o normal, fizeram uma coisa mais pasteurizada. Então, o professor precisa receber isso. Porque a leitura, aí os psicólogos fazem esses estudos, é uma das menos valorizadas na formação. Quer dizer, se ensina muito a escrever. A criança começa escrevendo, ela devia começar lendo. E aí esse estímulo. Depois é que ele vai começar a escrever. Então a gente privilegia muito a escrita, sobretudo a geração mais antiga, né? Quer dizer, aquele, meu filho está escrevendo, já escreveu escreveu o nome, ele já está escrevendo. A gente precisa ver, o filho está interagindo, está dando ideias, né? Porque a leitura estimula também a criatividade, né? Está lendo o mundo, né, professor? Exatamente. Você tem ali, você faz uma crítica sobre aquilo. Você, no seu pensamento, você vai... Inclusive, ele serve até de debate você com o texto que você está lendo, né? E isso vai enriquecendo. Exato. Então, forma o cidadão crítico. Isso. Por isso que a literatura é importante. Porque não é só o lúdico é muito bom, então, mas à medida que se avança na idade... confronto também. Na maturidade, você precisa ter uma formação que resiste a essas influências todas, né? E por isso que a gente vê que uma preferência grande é de livros de autoajuda, né? Que, no meu modo de ver, não ajuda muito. Né? Mas ajuda o autor, né? Exatamente. Ô, Karina, tua experiência com
com a área infantil, instrutora disso, trabalha com isso, com projetos nessa gama. Conta um pouco pra gente, aqui em Rio Preto, lá no SESC, o que tem sido feito para a leitura? Eu trabalho diretamente com o público adolescente e jovem, né? Lá no SESC, para adolescentes, a gente tem o projeto Juventudes, que ele é socioeducativo. Então, ele tem todas as áreas e a gente coloca a literatura ali também, com roda de leitura. Às vezes, a gente faz uma ponte com um filme, que também, né, do livro. A gente já levou vários autores também para conversar com eles sobre o livro que eles estão lendo. Então, eles têm o contato com a história e com o autor, dentro do Juventudes. E como é que você sente a receptividade deles? Eles gostam? Eles sentem interesse nisso? Ou tem que forçar a barra? Como é que é? No primeiro momento, quando a gente fala, é roda de leitura. Não quero. Eu não gosto. Quando eles começam a perceber que não é aqueles livros que as professoras na escola estão mostrando, que são livros que talvez eles vão querer mesmo saber, que é fantasia, uma coisa, né, que está mais a cara deles, aí a coisa muda completamente de figura. No começo do ano, a gente trouxe uma autora carioca, Renata Ventura, que ela escreveu Arma Escarlate, que é de magia, de bruxaria, né? E aí eles falavam assim, mas é Harry Potter? Não é Harry Potter, mas ela se inspirou em Harry Potter para escrever. E aí se passa nas favelas do Rio de Janeiro, e aí fala sobre a magia africana. Então, são vários elementos da nossa cultura que estão ali, que eles não estão acostumados, e aí eles começam a querer ler, e aí a gente compra vários exemplares para eles poderem levar também, e aí eles se interessam pela história. Mas no começo nunca é fácil, principalmente com os adolescentes. Eu falo assim, quando a gente é criança, a gente tem o hábito da leitura, de repente parece que morre, né? E eu virei adolescente e não quero mais saber. Não quero mais isso, então, eu acho que a gente não pode deixar isso acabar, né? As professoras em todos os ciclos têm que ficar incentivando isso e mostrar para eles que literatura vai além daquilo que os adultos querem que eles leiam, né? Que legal. Acho que vai além disso, que eles precisam descobrir o que eles gostam e aí, a partir disso, o que você gosta de ver de série, de filme? Então, vamos procurar um livro que fale sobre o que você gosta de ler. E aí fica mais fácil. Matheus, eu gostaria de complementar na questão das políticas públicas, e todo telespectador que sabe e acompanhou. A nossa Feira do Livro desapareceu, né, aqui em Rio Preto. Não existe mais Feira do Livro. A gente vê municípios aí, Paraty, né, que tem, né, uma feira extraordinária, né, várias outras cidades. E Rio Preto, pelo porte de Rio Preto, pela importância de Rio Preto, estadual e federal, precisa resgatar essa Feira do Livro, né? Eu acho que seria uma boa atitude, uma boa política pública resgatar a Feira do Livro, onde você vai ver os lançamentos, trazendo encontro com os autores, entrevistas e tudo mais. Tudo isso vai inflando, seduzindo o provável leitor, o leitor, vamos dizer, tímido, né? Inclusive, esse ano, na Flip, eles fizeram a Flip-Pop, voltado para o público adolescente. Que foi muito interessante. Fiquei morrendo de vontade. Gente, a gente faz mais um intervalinho rapidinho, não saia daí, a gente volta no terceiro bloco, falando um pouco de ações de leitura voltadas especificamente para as crianças. Não saia daí. Até. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a pira olímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. De norte a sul, tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro e não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas, é para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Ministério do Esporte, Governo Federal.
Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. De volta com o ponto de vista, falando sobre leitura, literatura. Ô Márcia, lá na biblioteca vocês têm um outro projeto bastante interessante que é a Hora do Conto. Explica um pouquinho como é que ele funciona e de quanto em quanto tempo ele ocorre. Então, esse projeto começou em 2009, né? Até hoje já atendemos 1.700 crianças, porque é uma agenda que a gente faz com a rede pública, tanto de Rio Preto quanto da região, né? E o espaço anterior que a gente usava era lá na seção infanto-juvenil. Mas como ampliou lá o acervo, e o espaço ficou pequeno, agora a gente está fazendo no saguão. E o que a gente faz? No início do ano, a gente começa a divulgar, né, esse projeto e recebe os currículos e os projetos dos contadores. Sim. Mas aí a gente envolve também músicos, não só os contadores, a gente envolve outras áreas, né? E eles trazem os projetos, a gente analisa aqueles projetos e entra em contato assim para agendar, cada mês é um que desenvolve esse projeto. Aí, bom, escolheu, a gente começa a divulgar nas escolas. Ó, voltou o projeto Hora do Conto, se tem interesse, aí elas vão ligando e agendam. Então a gente fecha o ano. Entendi. Começa com contação de histórias, mas aí as crianças chegando lá têm o contato direto com os livros, né? Não só usado para contar a história, quanto depois do acervo. Também, porque elas chegam mais cedo ou então depois da atividade elas visitam, né? E tem contato com todos aqueles livros que estão lá na sessão, entendeu? Bacana. E é um projeto bacana, né? Que incentiva bastante, as escolas ficam loucas, né? Porque todas querem participar, né? E muitas vezes não consegue, às vezes a gente até coloca, olha, infelizmente você já participou de Vamos dar espaço para o outro, né? Tem outros que não participaram ainda, a gente vai dar essa chance, né, para elas. A gente fica fazendo esse trabalho, entendeu? Para conseguir trazer essas crianças para participar dessa contação de história. Elas adoram, entendeu? Porque a gente pede até que os contadores coloquem uma temática. Esse ano teve voltada à dengue, voltada à gentileza, que hoje está tão difícil, né? Exatamente. Voltada à gentileza, então a gente colocou bastante ênfase nisso aí. Conta uma história, mostra aquele livro que ela está envolvida com aquela história e também coloca essa temática. Carina, no Sesc, com as crianças, também tem um projeto, é o Ratinhos de Biblioteca, é isso? O Ratinhos de Biblioteca. Como é que ele funciona? Ele é todo sábado, né, aberto ao público, também não só para quem tem a credencial do Sesc. E tem a contação de histórias, tem os livros. A gente tenta todo mês ter temas diferentes também. Tem isso. Então a gente já trabalhou com literatura africana para crianças, aí já teve também... esses tempos, agora a gente falou sobre monstros, então também cada mês tem uma temática diferente e é todo sábado às 3h30 da tarde. Também aberto para a população. Aberto ao público. Perfeito. Tem alguma idade que é recomendável para isso aí? Não, para as crianças. Mesmo. Professor, entre os não leitores, eles apontam que não leem. Primeiro, por falta de tempo, depois porque não gostam ou porque não têm paciência. Tem como reverter essa situação? Talvez ele não tenha encontrado ainda a literatura que o agrade? Exatamente. Eu acho que está faltando aí um estímulo maior, porque sempre essa é uma desculpa geral, né? Quando a gente vê que às vezes é por preguiça mesmo. Não tenho tempo. Não ter tempo, né, é a alavanca para todos os problemas. Né? Mas aí ele pode, se ele for estimulado, ele procura entender, ver que ele deve gostar de algum assunto. Né? Tem gente que gosta de história, por exemplo, de detetive.
vai ler, né? Policial, todo né? é policial, outros gostam mais de fantasia, outros já querem uma literatura um pouco mais voltada assim, para o seu ambiente de trabalho. E mesmo ele pode ler da sua área de especialização, né? Livros científicos e tal, não só de literatura. Então, a leitura é tão boa que ela agrada a todos os gostos. Então, essa desculpa de que não tem tempo, que outras coisas para fazer, é realmente, às vezes, uma preguiça e uma acomodação. É como, por exemplo, achar que não vai fazer ginástica, não vai fazer exercício, vai fazer esporte por falta de tempo. Quando você vê que sempre arruma um tempinho, né? E depois que ele for seduzido pela leitura, não para. Não para, porque também você pode ler em qualquer momento, né? É só você ter um texto, né? Você está no aeroporto, está numa estação rodoviária, está aguardando alguém. No ponto de ônibus, você vai lendo tranquilo e tal. Isso vai mexendo com o seu próprio repertório. Né? Aí ele vai vendo que o livro traz, né? Muita informação, e isso vai ajudar pela vida inteira, né? Claro. E às vezes o pai, por exemplo, que compra, a criança está lendo, o pai também deve ler os livrinhos das crianças também. Entender o universo dela, né? É isso, para entender e produzir mais, trabalhar com aquilo. Então, não venha com a desculpa de que não tem tempo. É inaceitável. Tempo a gente sempre arruma. Karina, você participa de uma iniciativa legal, queria que você contasse para a gente um pouquinho, Leia Mulheres. Como é que funciona? É um projeto que é nacional, né? Ele surgiu em São Paulo com 3 amigas, que são as Julianas e a Michele. E aí elas abriram para todas as cidades do país que quisessem participar. Eu entrei em contato com elas para perguntar se já tinha aqui em Rio Preto, porque eu queria participar de alguma forma. E aí eu descobri que não tinha. Então eu falei, se eu poderia, então, iniciar o clube aqui. E aí, convidei uma amiga, Ana Paula Dias, e a gente começou em fevereiro desse ano. O Leia Mulheres aqui em Rio Preto, ele funciona uma vez por mês, sempre a última segunda-feira. O Estúdio 2741 cedeu pra gente o espaço e está sendo muito interessante, né? Porque quando a gente pega o histórico da literatura, muitos homens, né? Nós temos muitos homens clássicos, né? E aí, esse projeto, ele quer que a gente conheça que mulher não escreve só para mulher. Então, o nosso clube também é aberto aos homens. Sim. Tá? Vocês podem participar. E a gente busca não só romance, então a gente lê contos. Esse último foi quadrinhos, né, que a gente vai discutir, que é Persépolis, que é da Marjane, que é uma coisa assim maravilhosa. E talvez livros que no dia a dia, se a gente pegasse, não compraria, não seria a primeira opção, não seria a primeira opção. E quando a gente senta, se reúne, qual livro a gente vai ler agora? E aí vem, quando a gente lê, fala, como eu sobrevivi até agora sem ter lido isso, né? E além desse clube, eu faço parte de um clube online também, que é de experiências literárias. E aí a gente recebe livros que a gente não sabe qual é. E tem sido muito legal. E recebe desses mesmos participantes da rede, desse grupo? Não, é uma curadoria que tem, é uma empresa mesmo, né? E aí a gente recebe todo mês um livro surpresa, que também foi feito, né, indicado por um curador. Eu tenho um amigo que participa disso, aí ele lê, depois me passa. Aí vem na caixa, tudo bonito, maravilhoso, uma edição especial. É lindo. E aí também são livros que talvez eu não compraria naquele momento. E é uma surpresa, né? E é maravilhoso, tem sido incrível também. Me fala um pouquinho do seu Instagram. Como é que o contato, você usa essa rede social também para troca de informações literárias, né? Sim, eu coloco a minha leitura atual. Às vezes eu faço uns vídeos rápidos de 30 segundos, porque senão eu dou spoiler. Acabo contando demais. Para falar um pouquinho da história. E aí eu vou mostrando um pouco, às vezes, dos livros que eu tenho em casa, o que eu achei, né? E vou contando um pouco dessas experiências dentro do Instagram. Bacana. Dando uma informação, falando já do universo feminino, para o professor Gentil, que é amigo da rainha da Inglaterra. Recentemente, a Jane Austen desbancou o Charles Darwin na nota de 10 libras agora. Foi uma exigência das mulheres inglesas que tivesse uma mulher na nota de 10 libras e que fosse uma escritora, a Jane Austen, que é um monumento da Inglaterra, agora está lá estampando a nota.
é um bom exemplo, né, que vem lá da Inglaterra. Ô, professor, tem um outro dado da pesquisa que eu gostaria que o senhor comentasse, que apesar desse crescente hábito da leitura entre os brasileiros, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida toda. Se eu comentasse, por que isso? Nunca compraram. Nunca compraram um livro. E tem a desculpa, porque que o livro é caro, né? Acha que o livro é caro, né? Quer dizer, antigamente o livro era mais caro que agora. Porque agora você tem uma produção maior, né? A concorrência entre as editoras também aumentou e o livro se barateou, né? De uma certa maneira. Porque a publicidade é muito ágil, né? Sim. Vários lançamentos por ano e tal, né? Então, você se calcular pelos lançamentos, se todo o lançamento fosse consumido, a gente teria alto índice de leitura. Mas esses 30% realmente eles são assustadores, né? Sim. Quer dizer, a gente precisa inventar mecanismos, procurar mecanismos para fazer que isso diminua bastante. Sim. Porque é o que a gente está comentando aqui. Quer dizer, cada um deve ler sobre o assunto que gosta. Quer dizer, sem preconceito, né? Você gosta de ler um assunto que não seja lá culinária, por exemplo? Que leia, muito bem-vindo, né? E pronto, né? O importante isso, é ler. Isso. E mexer, né? Porque a leitura também é uma atividade assim muito interna do indivíduo com ele mesmo. Então, aí ele vai refletindo. Ao passo que a imagem passa muito, por isso que todo mundo gosta da imagem. Bem prontinho, né? Você não precisa refletir muito. Isso. Porque é a geração videoclipe, né? Então, passa muito rápido, então não digere. Ao passo que na leitura, você lê uma passagem, você não entendeu, você volta, né? E procura, né? Você falou da Jane Austen, uma maravilha. Toda mulher deve ler, né? Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Né? Mas você falando em ler mulher escritora, a gente tem um outro dado da pesquisa que é o seguinte: quem lê diz que foi influenciado principalmente ou pela mãe ou por uma outra responsável feminina e depois por um professor. Lá na biblioteca, você sente isso? São as mães que levam essas crianças para lá, que apresentam os livros? Como é que é esse seu contato lá com a realidade? Sim, geralmente quem vai com as crianças são as mães e as avós. Que né? legal. Os pais vão, mas assim, é minoria. Às vezes eles vão para devolver os livros com as crianças. Uma coisa mais prática, né? Mas assim, para cadastrar a criança, né, o filho, e mostrar todo aquele acervo, eles não vão, eles não têm paciência. Né? Já a mãe não, ela senta com a criança ali naquela mesinha e lê um pouco. Ah, você gostou dessa? Ah, qual que você quer levar? Ah, tem esse aqui. Então, mesmo que ela não lê, ela quer que a criança leia. Entendeu? Então, ela mostra, abre, a gente deixa muita vontade. Tem as mesinhas, eles sentam, pode sentar no chão, tem os puffs. Entendeu? Então, a mãe fica ali, ó. Agora, nas férias, elas ficam ali, ó, horas com as crianças e lê em voz alta, que é isso que é importante. Porque, às vezes, a criança é pequenininha, mas quando você lê em voz alta, a criança grava. Aquilo lá, ela fica imaginando. Ela mesmo constrói uma história. É verdade. Entendeu? Isso que é importante. Mas a gente já está se encaminhando aqui para o final do programa, então eu queria pedir duas coisas. Na sua opinião, o que se ganha lendo, né? Quem lê ganha o quê? E que você deixasse duas dicas de leitura. Uma de um clássico que a gente não pode passar sem ler e uma talvez de um novo autor, um novo título que esteja fresquinho ali, mas que você fala que vale a pena dar uma olhada. Eu sou um pouco crítica, né, para a leitura. Eu tenho uma leitura, eu gosto muito de ler assim, livros que trazem assim, uma história, né, determinado lugar, que seja social, que seja no tempo da guerra, que seja psicológico. Eu gosto muito desse estilo de livros. Mas, assim, tem autores brasileiros que são muito interessantes, né? Eu gosto do Assis Clear, eu gosto bastante dele. Gosto de poesia, gosto do Carlos Drummond, né? E a literatura estrangeira, eu gosto muito do Humberto Eco, né? E que o Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, e ele escreveu também aquele Diário Mínimo, né? Diário. E o segundo Diário Mínimo, que é muito interessante, inclusive ele coloca
até os carros velhos que tem no Brasil, né? Que muitas vezes você não pode andar muito devagar, né? E também nem muito depressa, porque tem um carro bem mais velho e o seu é novo e pode bater naquele carro mais velho, pode estragar tudo ali, né? Porque o carro mais velho é muito mais resistente. Novo, né? Fala também da documentação também, que é muito burocrático no Brasil. Quando se perde uma carteira, né? Perde uma carta de motorista, que para conseguir outra é um dilema, né? Então, é muito interessante a linguagem ali. Então, eu indicaria, assim, esses autores, entendeu? E eu acho, assim, que a leitura, além de você conhecer um vocabulário, né? Você enriquecer no vocabulário, você, principalmente o jovem, ele se torna crítico, que hoje a gente está precisando. Está precisando daquele jovem crítico que ajuda na construção. Porque se ele não lê, ele não sabe. Ele não sabe interpretar, ele não sabe criticar, ele vai criticar o que se ele não sabe, né? Então, a gente precisa incentivar. E nós, bibliotecários, a gente tem esse desafio de, hoje, a biblioteca, ela não pode ficar esperando. Que o leitor vá até lá. Não, ela tem que ir atrás desse leitor. Então, como que ela vai atrás? Não é só, eu tenho que comprar 1000 livros e colocar. Não, não é isso. Você tem que trazê-lo, apresentar, entendeu? Aquele acervo que ele tem ali, que é tudo de graça. Trazer uns autores que possam falar sobre o livro deles, mas também sobre uma literatura diferente, entendeu? Então, é igual a gente está com esses projetos, né? Que tem esse Viagem Literária, que é da Secretaria do Estado, né? que já é a 6ª edição que a gente participa. E agora eles aumentaram, né? Porque eles colocaram a contação de história, que até então não tinha. Tinha só o infanto juvenil e o adulto. Agora colocaram a contação e também eles colocaram também uma escrita criativa, que vai ser pela internet, né? Essa escrita vai ser uma professora que é doutora em literatura, que vai acompanhar, que vai coordenar o curso. Karina, você, 2 grandes dicas e o que a gente ganha ao ler? Gente, 2 grandes dicas. É possível. Mas tem tantas, né? Tem tanta coisa. Eu acho que um clássico da literatura nacional é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Me acompanha esse livro, eu acho que eu já li ele mais de 5 vezes, porque ele é uma delícia, né? E realmente, quando a gente está lá na escola, talvez não seja o momento. Não é a hora ainda, né? Dele. Agora, a atual, falando de meninas, né, de mulheres, e também saindo um pouco da Europa, tem a Chimamanda Ngozi Adichie, que é maravilhosa, nigeriana. Tem o livro Americana, que é um livro excelente, e ele fala assim, de todos os problemas sociais que a mulher enfrenta na sociedade, não só das mulheres, como o povo negro em geral, e também as questões da Nigéria bate muito com o que acontece aqui no Brasil. A gente às vezes acha, é a África, né? Tão longe, tive a né? mesma impressão. Eu, como mulher negra, lendo, muito. Parece que ela está aqui do meu lado, vivendo a mesma coisa que eu vivo. É incrível. E aí tem o Hibisco Roxo também, tem Sejamos Todos Feministas, leiam tudo da Chimamanda, que é muito bom. E um outro livro que eu li recentemente, que eu acho que todo mundo tem que ler, chama A Elegância do Ouriço, é de uma francesa, Muriel Barbieri. Não sei se é Barbieri ou Barbieri que fala. Sim. Mas ele também é de uma delicadeza para falar de temas complexos da sociedade, que é uma coisa incrível, que eu fiquei assim, demorei para... né? E eu acho que o que a gente ganha lendo, a gente ganha o mundo. Então, lugares que talvez eu nunca vou conhecer, já passei muito por ali. Por ali, para aquelas ruas, né? Por aquelas ruas, por aqueles lugares. Então, também, uma das minhas escritoras favoritas é a irlandesa. E eu fico pensando, quando eu for para Dublin, eu já sei tudo. Tudo. Né? E é isso. Professor, e o senhor?
que significa a leitura na vida de uma pessoa? A leitura é primordial, né? E a gente precisa entender que a leitura precede a escrita. Então, você primeiro precisa ler bastante e refletir, né? Raciocinar sobre os vários temas, né? Para depois passar para a escrita. A gente vê o grande problema no acesso nas universidades públicas do Brasil é a redação. O jovem não sabe redigir. Por que ele não sabe redigir? Porque ele não leu. Né? Se ele tivesse lido todo aquele período, né, ele já seria mais crítico, saberia como reagir àquele tema proposto. Né? Então, não é problema só de escrita, é problema de falta de leitura. Então, a leitura precisa receber essa importância que até agora não teve ainda. Né? Então, isso é uma coisa que a educação precisa cuidar disso. A pedagogia, as escolas de pedagogia precisavam estimular mais a leitura. Mas, como eu disse, a leitura é pouco ensinada nos currículos universitários. Né? Agora, ler seus vários autores. Nossa, uma imensidão. O céu é o né? limite. Eu gosto, o meu favorito, que é o maior escritor, é Shakespeare. Né? Então, Shakespeare tem, na obra dele, você tem todos os temas. E você tem Shakespeare para crianças também. Né? Quer dizer, não é só aquele Shakespeare né? Iluminado e tal, né? Mas você, dos vários temas. E você, se você ler bem Shakespeare, você vai fazer uma boa conversa de barzinho, vai poder fazer... Entender muito o que está acontecendo no nosso país, né? Exatamente, porque ali você tem a questão do poder, a questão da ganância, ciúmes, né? Infidelidade, enfim, tudo, né? Esses problemas todos que a gente está vivenciando agora. E também, a gente falando de leitura, devemos mencionar um assunto, e isso ocorreu agora, e mencionar o nosso Monteiro Lobato, que foi o grande iniciador, inovador nisso. Que antes de Monteiro Lobato, a literatura, a criança não era objeto de estudos, de leitura, nem nada, a coisa passava. O Monteiro Lobato foi o primeiro brasileiro a pensar na educação da criança, em livros adaptados e tal. Então, ele pegou os clássicos e traduziu. Foi muito criticado, porque dizia que ele destruía a obra, né? E não, pelo contrário. Hoje a gente vê o grande trabalho que ele fez. E ele realmente deixou um bom percurso aí. Né? Verdade. Então, Monteiro Lobato merece, né, toda a consagração. Depois de Shakespeare, de Monteiro Lobato, a gente tem que ir embora, deixando o convite a você aí, que leia muito, leia sempre, e isso cada vez vai te fazer um ser humano melhor. Leia e nos assista, hein? Toda Exatamente. semana. O ponto de vista de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outro tema bacana aí para vocês. Até mais. Tchau.